Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso preparatório. Hoje nós vamos falar sobre fatos contábeis. É um assunto de extrema importância, tá? Eles gostam de cobrar questões relacionadas a este assunto. E normalmente, quando eles cobram fatos contábeis, eles cobram de uma forma mais prática. Ou seja, eles vão trazer algumas movimentações contábeis, movimentações essas que impactam o patrimônio da empresa e logo após eles vão perguntar o saldo líquido ao final, né, dessas transações do passivo, do ativo da empresa, do patrimônio líquido, que eles gostam muito de perguntar a respeito disso. Tá? Então, como é um assunto prático, nós vamos obviamente resolver alguns exercícios na próxima aula, mas nessa aula aqui eu vou falar de um conceito mais teórico. Mas então vamos lá para a teoria e o que vem a ser os fatos contábeis. Fatos contábeis são os acontecimentos que de alguma forma alteram o patrimônio das entidades, quer sob o aspecto qualitativo, quer sobre o aspecto quantitativo. Nós já vamos entender a diferença entre esses dois aspectos, o qualitativo e o quantitativo. Vou trazer aqui na tela para vocês, então, primeiramente as alterações qualitativas. Pessoal, ei, presta bem atenção aqui. Alterações qualitativas são as alterações, veja negativa, que não alteram o patrimônio líquido da entidade. Vou repetir. Alterações qualitativas, portanto, são alterações que não alteram o patrimônio líquido da entidade. Exemplos de alterações qualitativas posso trazer para vocês. Fatos também chamados, né, de fatos permutativos. Eu tenho ali compra de imobilizado, por exemplo, compra de mercadorias, pagamento a fornecedores. São todas alterações qualitativas ou também chamados, como eu falei, fatos permutativos. Mas vamos entender melhor como que funciona isso aí. Eu gosto de ensinar dessa forma, você já sabe muito bem disso. E o que vem a ser as alterações qualitativas? Pessoal, alterações qualitativas, como eu falei, são as alterações que não alteram o PL. Por quê? Porque nós temos um débito e um crédito dentro do mesmo grupo contábil, por exemplo, o ativo, ou então eu tenho um débito no ativo e um crédito no passivo, ou vice-versa. Tá? Não alterando, portanto, o patrimônio líquido da entidade. Compra de imobilizado. Vocês concordam que se eu compro um imobilizado à vista, eu troco dinheiro por esse imobilizado, então eu credito o ativo, o caixa da empresa ou banco, e debito o ativo imobilizado também. Se eu for pegar o ativo como um todo, ele não vai ter alteração. Mas eu quero que vocês entendam como isso funciona no patrimônio da empresa. Por isso eu trouxe lá em cima aquela equação que vocês já conhecem. Ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Ativo, portanto, é igual a passivo mais patrimônio líquido. Vamos supor que o ativo vale a 100 mil, o passivo 30 e o patrimônio líquido 70 mil. A equação ela está ok, correto? Porque eu tenho 100 mil do meu ativo aqui, né? E tenho 30 mil do passivo e 70 mil do patrimônio líquido. Somando o passivo mais o patrimônio líquido, tenho 100 mil, que é igual ao ativo. Agora, vamos supor que eu compro uma mercadoria à vista. Então, exemplo clássico aí. Comprei mercadorias à vista, vai sair, vai entrar mercadorias em estoque, debitando estoque, e vou creditar a caixa ou banco, diminuindo o meu caixa e meu banco, se for à vista. Vou perguntar para vocês, o ativo, ele vai se alterar? Não, o ativo vai continuar valendo os mesmos 100 mil reais, porque independentemente do valor, né, dessa compra, ele vai continuar valendo 100 mil porque teve um débito e um crédito dentro do mesmo grupo. Tá, professor, mas você falou que fatos permutativos ou alterações qualitativas são também aquelas que é quando eu movimento tanto o ativo e o passivo também. É isso mesmo, mas por que eu falei isso? É porque a compra, ao invés de ser à vista, ela pode ser também a prazo. Então, comprei mercadorias, por exemplo, vou trazer aqui, ó, né, vamos trazer o mesmo exemplo, ativo valendo 100, passivo 30 e patrimônio líquido 70. Agora nós vamos trazer compra de um imobilizado a prazo, por exemplo. Comprei imobilizado a prazo, eu vou ter um aumento no meu ativo que era 100 passou a valer 110 mil reais e vou ter também um aumento ao mesmo tempo no meu passivo, porque eu estou aumentando a minha obrigação por esse mesmo valor. Meu passivo, que era 30, passou a valer 40 mil reais. Pergunto para vocês, a equação aqui, ó,
ela está válida? Está válida sim, né? Eu tenho 110 aqui do meu ativo e agora o meu passivo vale 40, 40 mais 70 do patrimônio líquido, 110 mil reais está valendo. Então, portanto, essa equação ela está balanceada, né? Por isso nós chamamos isso aqui de balanço. É como se na igualdade aqui, ó, tivéssemos uma balancinha. Tudo que está do lado esquerdo tem que estar igual numericamente ao que está do lado direito, ou seja, o ativo tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Isso aqui vocês já sabem muito bem, eu tenho certeza. Então, e a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é: estas alterações, elas alteraram o patrimônio líquido, sim ou não? A resposta é não. Então, se não altera o PL, são chamadas de alterações qualitativas, fatos permutativos. Aqui é importante falar também, né, pessoal, que além da compra do imobilizado, que nós vimos agora, a prazo, onde aumentou o ativo, aumentou o passivo, nós podemos também ter compra de mercadorias, como nós vimos no exemplo anterior, mas também o pagamento a fornecedores. Isso também é um fato permutativo, também é uma alteração qualitativa. Só que nesse caso eu vou liquidar os meus fornecedores, ou seja, debitando o passivo, porque o débito diminui o passivo, né? E liquidando a conta de fornecedores a pagar, e vou ter um crédito no ativo em caixa ao banco, porque está saindo dinheiro do caixa do banco para pagamento desses fornecedores. Também é um fato permutativo, é uma alteração qualitativa que não vai alterar o patrimônio líquido da empresa. Continuando aqui, agora nós vamos falar dos fatos contábeis também, mas as alterações quantitativas. E o que são as alterações quantitativas? Alterações quantitativas remete à quantidade, são aquelas alterações no patrimônio da empresa que irão afetar o patrimônio líquido da empresa. Transações que alteram o patrimônio líquido da empresa. Vocês poderiam me dar um exemplo? Claro que é uma pergunta retórica. E um exemplo clássico para alterações quantitativas seria a integralização de capital. Afinal de contas, né, quando eu integralizo o capital, nós vimos isso em aulas anteriores, nós vamos ter um aumento no meu ativo em caixa, banco, se for dinheiro imobilizado, se for, né, entregue ali um imóvel para a empresa, e também iremos ter um aumento no patrimônio líquido, crédito lá em capital a integralizar, aumentando o meu PL por aquele valor. E vocês estão certíssimos, isso é realmente uma alteração quantitativa. Porém, pessoal, tem mais alterações quantitativas aí que vocês talvez não consigam perceber. E quais são essas alterações? Ó, a integralização de capital, sim, é uma alteração quantitativa, mas além disso nós temos também, por exemplo, a venda de mercadorias, a baixa dos estoques, o reconhecimento de despesas. Como assim, professor? Se eu bem entendo a venda de mercadorias, vamos supor que seja à vista, né? Eu vou então aumentar o meu ativo por um determinado valor, o valor da venda, e vou creditar receita, e receita é resultado. E você está certíssimo em fazer essa análise, realmente é isso que acontece na contabilização quando nós fazemos uma venda de mercadorias. Porém, pessoal, a contabilidade ela é dinâmica. E sempre que nós movimentarmos o resultado, automaticamente também nós teremos uma movimentação no patrimônio líquido. Por receita, aumentando o meu resultado, eu aumento o patrimônio líquido por aquele valor. Se for despesa, diminuindo o meu resultado, eu diminuo o patrimônio líquido por esse valor. Tá? Mas como isso funciona na prática, pessoal? Na prática, isso funciona assim, ó. Vamos trazer aqui algum exemplo, o mesmo exemplo do ativo, passivo mais patrimônio líquido, né? Os mesmos valores, o ativo vale 100, passivo vale 30 e patrimônio líquido vale 70 mil reais. Vamos supor que nós estamos fazendo a provisão de salários a pagar. Quando nós fazemos a provisão de salários a pagar, eu tenho uma despesa, né, com salários no resultado, por 10 mil, por exemplo. E tenho um crédito, né, em salários a pagar no passivo circulante. Isso aqui, pessoal, nós estamos falando aqui do último dia do mês. Vamos supor um exemplo que eu estou dando aqui, que nós estamos fazendo a contabilização, sei lá, no mês de março. Então, em 31 de março, tá? Em 31 de março, nós vamos fazer essa contabilização aqui, fazendo a provisão dos meus salários, porque esses salários eles serão pagos no próximo
no próximo dia 5, lá no mês de abril. Mas eu já vou falar um pouco mais a respeito disso. Antes eu quero falar então aqui dos fatos quantitativos, né? Que vai alterar o patrimônio líquido. Então perceba que nesse momento aqui, pessoal, o meu ativo, o que aconteceu com o meu ativo? O meu ativo não movimentou, né? Então ele era 100 e continuou valendo 100 mil. Mas eu tive um débito em despesas e um crédito em salários a pagar no passivo. Opa, então eu tive um aumento no passivo por 10 mil reais. Meu passivo, que era 30 mil, passou a valer 40 mil reais, tá? Mas a contrapartida, ou seja, o débito, porque o crédito ele aumenta as minhas obrigações. Salários a pagar, meu passivo que era 30 passou a valer 40. A contrapartida é despesa no resultado. Mas eu pergunto para vocês, pessoal, aqui, ó, nesse momento, o meu balanço, ele tá balanceado, né? O que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito da equação. Pessoal, 100 mil aqui do meu ativo não é igual ao passivo, que está valendo 40, mais o patrimônio líquido, que vale 70. 70 mais 40, pessoal, é igual a 110 e não igual a 100. Logo, isso aqui não é matemática. Logo, eu não posso levar isso aqui em consideração como sendo uma igualdade. Tá, e como a contabilidade resolveu isso? A contabilidade resolveu isso apurando o resultado de cada período. Então é nesse momento que a empresa ela vai apurar o resultado, então ela vai fazer a apuração do resultado, né? E esse valor, supondo, é claro, né, pessoal, nesse caso hipotético aqui, que nós tivemos só essa movimentação de 10 mil aqui de despesas, diminuindo as minhas despesas aqui por 10 mil, né? Então, supondo isso, né, nós tivemos somente despesas, se nós tivemos só despesas, então o meu patrimônio líquido vai diminuir também por 10 mil reais. Meu patrimônio líquido que era 70 passou a valer 60. Agora sim, ó. A equaçãozinha está valendo, o balanço está batendo, né? 100 mil do ativo é igual a 40 mil do passivo, mais 60 mil do patrimônio líquido, que somados dão os 100 mil reais. Tá, pessoal? Então, assim, o que eu queria nessa aula aqui, principalmente, era mostrar isso para vocês, que a contabilidade ela é dinâmica. Claro que se nós tivéssemos mais receitas ali, se nós tivéssemos mais despesas, nós iríamos fazer a apuração desse resultado e trazer o resultado líquido aqui para o patrimônio líquido, numa conta chamada lucros ou prejuízos acumulados. Se o resultado deu prejuízo, como nesse exemplo que eu dei aqui, que nós não tivemos receita, só tivemos as despesas com salários, eu diminuiria o patrimônio líquido, nesse caso por 10 mil. Agora, se desse lucro, por exemplo, de 20 mil, deu 20 mil de lucro, eu pego esse lucro e trago para o patrimônio líquido, aumentando o meu patrimônio líquido. Então, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês de extrema importância. E mais uma vez sumiu aqui o 31 de março, que eu tinha colocado aqui, ó. Vou colocar de novo. Então, 31 de março. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque isso cai no exame de suficiência. Eu falo sobre isso no curso durante a resolução de alguns exercícios. Porém, eu quero mostrar aqui para vocês, já antecipar esse assunto, para que vocês nunca mais esqueçam, tá? Então, essa empresa aqui, ela pagou no dia, aliás, ela fez a provisão de salários no último dia do mês, porque ela vai pagar o pagamento de salários mesmo, vai ser lá no dia 5, tá? No dia, nossa letrinha feia, como você já sabe, ó, vai ser lá no dia 5 de março, abril, né? Então aqui vai ser no dia 5 de abril, tá bom? Então, a provisão eu faço no dia 31 e o pagamento no dia 5. Isso em respeito ao regime de competência. E o que me diz o regime de competência? Ele me diz que independentemente do pagamento ou do recebimento, eu devo reconhecer as minhas receitas e as minhas despesas no momento em que elas acontecerem. Ou seja, essas despesas com salários é de março, então eu tenho que reconhecer dentro do mês de março essas despesas com salários. E é somente por isso, pessoal, que a conta salários a pagar, ela existe. Para que nós possamos, no dia 31, deixar um saldo a pagar aqui no meu passivo e para que eu possa já, nesse momento, no dia 31 de março, reconhecer as minhas despesas. Inclusive, vocês sabiam que se a empresa ela faz o pagamento no último dia do mês, ela nem precisa ter essa conta de salários a pagar aqui, ó. Não precisa ter. Ora, porque se eu estou pagando no mesmo momento do reconhecimento das minhas despesas, eu já posso acreditar aqui direto em caixa ou banco.
Concordo? Esses 10 mil aqui eu poderia acreditar direto no caixa. Não precisaria passar pela conta salários a pagar. Se eu estou pagando no dia 31 de março e estou reconhecendo as despesas no mês que compete essas despesas, então não precisa existir a conta de salários a pagar. A conta salários a pagar, ela existe para as empresas que fazem o pagamento no 5º dia útil do mês. Por quê? Porque aí ela pode pagar lá no 5º dia útil. Ah, professor, no 5º dia útil, qual vai ser a contabilização? Aí sim eu credito banco ou caixa e debito salários a pagar, liquidando essa conta de salários a pagar. Vocês entenderam, então, pessoal, que pelo regime de competência, nós devemos reconhecer as despesas no mês a que elas competem? Receitas e despesas, né? Tanto faz. Nós temos que reconhecer no mês a que elas competem, tá? Respeitando o regime de competência, obviamente, porque se fosse regime de caixa, seria o quê? Aí nós iríamos reconhecer essas despesas no dia 5 e não no dia 31, né? Aí, quando nós fôssemos pagar, quando fosse sair o dinheiro efetivamente da empresa para o pagamento de salários, nós reconheceríamos as despesas. Mas são poucas as empresas que trabalham com regime de caixa. Inclusive, se lá na prova eles não colocarem nada a respeito de regime, caixa ou competência, vocês devem levar em consideração o regime de competência. Tá? Então, beleza, pessoal. Eu queria falar sobre isso aqui, abrir um parênteses aqui nessa aula, né, que não tem a ver com essa aula, isso que eu falei aqui da provisão de salários, mas é importante que vocês já entendam perfeitamente como que funciona tudo isso aí. Beleza, meus caros? Mas agora eu tenho certeza que você quer saber como isso já foi cobrado na prova do exame de suficiência, mas somente na próxima aula. Clica na próxima aula que nós iremos resolver alguns exercícios aí relacionados a esse assunto que nós acabamos de ver. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais!